Bom, só boa noite. Então, nessas últimas aulas aí, eu resolvi não. Eu olhei ali o plano de curso, o plano da disciplina, né? E tem uma parte pequena lá de hidráulica, né? Aí eu vou explicar para vocês duas coisas primeiro, antes de começar aqui. No último módulo, né, depois de terminar esse, depois que o Milton terminar ainda a parte elétrica, né? E terminar o módulo, vocês vão ter um módulo onde vocês vão ter a parte específica de hidráulica e pneumática, né? Automação. É muito voltado à parte de programação, né? Fazer diagrama, fazer montagem de circuito e assim por diante. E a manutenção, assim, fica um pouco corrida para ele passar. Então, ou ele acaba passando um pouco de manutenção, ou ele ou acaba passando diagrama, né? Então, por isso que eu vou passar a parte de manutenção aqui. Então, quando eu vou só introduzir, igual eu peguei uma apostila básica que a gente tem disponível, tá? Enviei para vocês. Eu vou dar um rápido pincelada no começo, mas depois eu vou as partes que eu considero importantes para a parte de manutenção mecânica, eu dou uma pincelada maior, né? Mas a gente rapidamente chegar na apostila. Pessoal, é o seguinte, hidráulica, pessoal, nada mais é que a utilização de um fluido, né, água, óleo, né, para você transmitir força, né? Bem resumidamente é isso. Vou achar aqui. Então, tipo assim, a energia hidráulica, né, existe igual, a gente tem que pensar sempre assim, ó. Existe a energia mecânica, né, a energia elétrica e a energia hidráulica, né, energia fluida, né? Ela é uma energia. Então, assim como qualquer energia, ela tem que ter os cuidados, né, dela e a segurança, né? A energia hidráulica é uma energia muito poderosa. Ela foi, basicamente, a gente pode considerar até que a parte, quem quiser dar uma olhada depois, na apostila. Mas, assim, a energia hidráulica, potencialmente, assim, começou a ser utilizada na questão da roda d'água. A gente tinha uma roda d'água, né, que armazenava energia para fazer um movimento lá da moagem de grão, lá antigamente, nos primórdios. Essa pode ser a primeira utilização da água como energia. E depois, novamente, né, como eu já falei algumas vezes, a Segunda Guerra Mundial causou problemas, né? Porém, o avanço tecnológico nela foi assim muito grande. Então, a gente precisa entender alguns conceitos básicos aqui, né? O que é um fluido, né? É qualquer substância capaz de escoar e assumir a forma do recipiente que a contém. Então, qualquer coisa que você consegue encher um recipiente, ela vai pegar a forma daquele recipiente e vai fazer uma força nas laterais do recipiente. É isso. Isso é um fluido. Então, a água é um fluido, o ar é um fluido, né? Independente. Vamos lá. Os fluidos podem ser líquidos ou gasosos, né? Nos sistemas hidráulicos a gente utiliza o óleo, né? Então vamos lá, continuando. Então, vamos lá. A palavra hidráulica deriva do grego chama hidra, né? Que é água, né? Ou cano, né? Então a hidra significa água e aulo significa cano. Então nada mais é do que um cano de água, né? É a ciência que estuda os comportamentos, né, relacionados aos líquidos de escoamento sob pressão. Então, quando nós temos um líquido sob pressão, ele é considerado uma questão hidráulica, tá? Força hidráulica. Com a transmissão ao controle de força, os movimentos meio de fluxo. Né? Então, eu vou falar, eu estou passando isso aqui bem rápido, vocês vão ter uma aula disso aqui lá na frente, sobre exatamente tudo isso aqui, a parte mais técnica, tá? Mas eu quero mais, o que está envolvido para mim é os componentes. São sistemas, os óleos, né? São sistemas transmissores de potência ou movimento que utilizam como elemento transmissor o óleo. Então, pressão praticamente incompreensível. O que é algo incompreensível? Não importa a pressão que você exerce dele, ele não diminui de volume.
o volume constantemente é o mesmo. Por exemplo, você tem 1 litro de óleo. Não importa se você espremer ele, apertar ele, ele não vai diminuir o volume, ele não vai cair para 90. Né? Então, isto é um fluido incompreensível, que é a principal qualidade de um transmissor de potência e movimento. Então, os óleos lubrificantes, né, óleos hidráulicos, na verdade, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas tem que ter as seguintes características, né? Transmissão de grandes forças, né? Partida sob carga total, já pode partir com todo o peso em cima dele, né? Comando e regulagem de velocidade, força e torque, não é, né? Proteção simples contra sobrecargas, né? Geralmente é uma válvula de segurança. Realização de movimentos rápidos e também extremamente lentos, então, controláveis, né? Você consegue controlar o movimento rápido ou lento, mas consequentemente a força, né? Sistema de acionamento centralizado, conversão descentralizada de energia hidráulica e energia mecânica. Então, essas são as qualidades, as características e funções dos óleos. Os óleos têm que transmitir isso aqui. Dentre elas, temos a mais importante, né, que provavelmente vai ser a partida sob carga total, transmissão de grandes forças, regulagem de velocidade e movimentos rápidos e lentos. Seriam as principais aqui. Então, gente, ó, o princípio de funcionamento em instalações hidráulicas, a energia mecânica é convertida em energia hidráulica, que é transportada e comandada ou regulada novamente convertida em mecânica. Então, observe o seguinte: começa com energia mecânica ou elétrica do próprio motor. Tem um motor elétrico que gira uma bomba, né? Essa bomba, né, está transformando em energia mecânica, né? É o giro dela. Essa bomba, ela manda esse óleo para dentro de uma câmara, dentro de um pistão. Quando esse óleo faz a força ali, aciona, né? Ela está gerando energia hidráulica, né? Que esse movimento desse pistão, de novo, novamente, é convertido em mecânica. Então, começa numa energia mecânica e termina com uma energia mecânica. É o exemplo que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui, ó, na entrada, né? Motor elétrico, motor a combustão manual, né? Energia elétrica ou energia térmica, né? Então, esses aqui seriam os dois conjuntos mecânicos, a bomba hidráulica e o motor. A energia hidráulica, né, que é a válvula de comando, né? Juntamente. E por último, depois aqui, de novo, energia mecânica, são cilindros, né, ou motores de hidráulicos, o elemento de trabalho, o trabalho mecânico. Né? Nossa, tô rouco. Então, eu não vou explicar, mas anotem aí. Todo sistema hidráulico é composto por essas partes aqui, ó. Sistema de acionamento de entrada, né? Sistema de comando e o sistema de trabalho, né? Vamos falar sobre o sistema de comando, ele fala aqui sobre algumas partes. Né? Então, o sistema de comando, né? Vamos falar sobre o sistema de acionamento. O que me importa aqui na minha matéria de manutenção? No sistema de comando, né? A bomba, nós já vimos as bombas, geralmente as bombas de engrenagem, as bombas hidráulicas, né? São de engrenagem, paleta, ou de palhetas, ou lóbulos, são essas três, deslocamento positivo. Então, nós vimos a manutenção delas, muito não importa se é um sistema hidráulico, é muito parecida. Né? O reservatório, a função do reservatório. Para a minha atividade aqui, minha unidade curricular, esses são os pontos principais. Nós já fizemos a parte da bomba, nós vamos focar aqui em reservatório, filtro e essas coisas, esses cuidados. No sistema de comando, é a parte intermediária do sistema, né, que controla a energia. Né? Então, o sistema de comando é o que, depois que é gerado o fluxo pela bomba, ele é enviado para o sistema de comando, que é composto pelas válvulas. Né? No mínimo, essas válvulas limitadoras de pressão, válvulas direcionais, válvulas reguladoras de fluxo, e, por último, lá embaixo, o sistema de acionamento e saída, que é quando nós transformamos a energia hidráulica em mecânica através do trabalho dos cilindros ou motores. Então, o que eu gostaria que vocês lembrassem nesse momento é somente isso aqui, tá? Sistema de entrada, sistema de comando, sistema de saída.
Tudo bem. Uma instalação hidráulica, a instalação mais simples hidráulica que nós temos aqui, posso dar, é o famoso macaco, né? O macaco de garrafa, o macaco hidráulico, né? É composto nada mais é do que um cilindro e uma alavanca, né? Um êmbolo. Então, ó, sobre o êmbolo de uma bomba hidráulica manual é aplicada uma determinada força. Esta força dividida pela área do êmbolo resulta na pressão. Então, pressão nada mais é do que a força dividida pela área. Quando nós falamos de hidráulica, lembrar disso. Pressão, força sobre área. Quanto maior a força... Deixa eu... força sobre área. Quanto maior a força exercida sobre o êmbolo, maior será a pressão desenvolvida. Né? A pressão só se eleva até o ponto em que esteja em condições de superar a carga. Né? Então, né? Se a carga permanecer igual à pressão, não continuará se elevando. Consequentemente, ela se baseará na resistência que atua no sentido oposto ao do fluxo. Então, se aqui nós temos uma força, né? Essa força é igual a essa, não vai acontecer nada. É isso que ele quer dizer. Então, eu tenho que imprimir uma força maior, né, do que essa, para que essa carga aumente, né, a pressão. Então, nós temos aqui, ó, só para uma questão de entendimento, né, agora ele falou assim, de resumo, nós temos aqui um circuito de comando simples, tá? Bem simples para vocês entenderem. Nós temos aqui o item 1. O item 1 é a bomba, o item 2 é o reservatório. Então, observe o seguinte. O fluido entra, é sugado pelo reservatório, passa pela bomba, né? Da bomba, ela passa por uma reguladora de pressão, né, que regula essa pressão da bomba, né? Porque geralmente a bomba não tem uma capacidade mínima dela de vazão, né? Então, essa válvula faz esse primeiro trabalho. Posteriormente, entra-se na válvula direcional, né, que geralmente é aquela que tem um comando. Esse comando pode ser manual, pode ser automatizado, semi-automatizado e diferente. Né? O fluido passa pela válvula direcional, cadê que ele está aqui? Então, entra de novo no cilindro, por um lado, né? E o cilindro avança, né? Devido à pressão do fluido. Né? Diferente do pneumático, esse fluido tem que voltar para o reservatório, né? Então ele volta para o reservatório de novo, ele pode ou não passar pela válvula, né? No caso, a nossa válvula aqui é uma válvula 3 vias, então todo o fluido passa por ela, tanto na ida como na volta. Então, aqui observe que aqui, ó, né? É um suspiro, o fluido volta de novo para o reservatório, e aqui também. Então, basicamente, vamos lá. Nós temos aqui a primeira parte, que é o acionamento, que é essa parte aqui, ó, da bomba reservatório. A segunda parte, que é só tudo essas válvulas aqui, né, que é o controle. Né? E, por último, a rede de trabalho, que é aqui. São as 3 fases. Está tudo que eu já expliquei. Bem resumido. Quem quiser ler também, fica bom. Leiam para um melhor entendimento. O que vocês vão ver em projetos de máquina, quando vocês precisarem fazer alguma manutenção, ou o que nós esperamos que um técnico eletromecânico, né, tenha como capacidade básica de hidráulica e pneumática. Por que eu falo isso? Porque a simbologia da hidráulica e da pneumática é a mesma. Né? Muda-se muito pouco. É entendimento nisso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, deixa eu dar um zoom. É a mesma coisa que lá. Só está conforme a norma e os símbolos mundialmente e internacionalmente utilizados. Então, deixa eu dar um aqui, só um pouquinho. Nós temos o item 1. O item 1 é uma bomba. Ó. Essa parte aqui é uma bomba. Só essa aqui. Ó, né? Aqui quer dizer que ela está acoplada no motor. Remo de motor elétrico. Se fosse motor a combustão, seria um outro desenho. Tá? Não seria esse. 2, reservatório. Né? O 3 é uma válvula de bloqueio, né? Quer dizer que o fluido só consegue passar deste lado. É como se fosse uma válvula de retenção normal. Não. O fluido só consegue passar desse lado e não consegue retornar. É uma válvula limitadora de pressão, o 4.
né? De novo, né? Ela limita a vazão na bomba, né, escoando o excesso para, de novo, para o reservatório. 5, o cilindro lá em cima, que é o trabalho. 6, a válvula direcional, né, que faz o movimento. Observe que eu tenho uma válvula de três posições, ó, uma posição, duas posições, três posições e 4 vias, porque ó, uma via, duas vias, 3 vias, 4 vias, né? Vias são entradas e saídas. Posições são quantos retângulos eu tenho. Então eu consigo empurrar a alavanca para lá ou puxar a alavanca. Essa mesma válvula aqui, ó, faz o movimento desse cilindro avançar e retornar. E por o sétimo, a válvula de vazão. A válvula de vazão, pessoal, ela tem, depois da válvula direcional, ela tem a função de controle. Tem a função de controle de velocidade. Tá? Depois da válvula direcional. E o motor elétrico. É isso aqui que vocês têm que entender e visualizar. Aí tá? Conseguir montar e saber. Não agora, tá? Mais para frente. Não entender que esse aqui é um sistema hidráulico que a gente trabalha no dia a dia. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre os fluidos. Nós já tivemos uma rápida, quando eu falei sobre lubrificação, nós falamos sobre os fluidos hidráulicos. Então, aqui eu vou dar uma rápida passada também, tá? Então, o óleo hidráulico numa instalação. Deixa eu dar um de novo aqui. O óleo hidráulico, né, numa instalação hidráulica, tem como principal função transmitir forças. Né? Então, ele é como se fosse o sangue, né? Nosso sangue, né? Nós temos o nosso coração, que bombeia o sangue para nossos membros, né? Esses membros nos fornecem força, energia e oxigênio para que a gente consiga ter movimento. É a mesma coisa. Como assim, é meio. É lógico que a gente não é uma máquina, só que a função, assim, basicamente é a mesma, tá? Se o sangue não chegar nas nossas partes, não tem movimento. Através das várias possibilidades de utilização e aplicação de acionamentos hidráulicos, existem as funções. Então, você pode usar qualquer óleo lá? Pode. Qualquer óleo, mas você vai conseguir. Não tem nenhum, né? Mas assim, nós, como sempre eu digo aqui, vocês aqui têm que pensar que vocês vão ter a possibilidade de pensar diferente e saber a importância das coisas. Vocês vão saber a importância de ter um óleo correto, né? Saber aonde consultar o óleo hidráulico correto, né? No dia a dia, quando precisar. Não são informações que precisa decorar, assim, né? Não é isso. Mas vocês vão sair preparados para buscar a informação. Esse é o objetivo meu nessa preparação das aulas que eu dou para vocês. Propriedade de lubrificação, né? Então, a primeira coisa que um óleo lubrificante tem que ter é a propriedade de lubrificar, né? É meio óbvio, né? Quando nós estamos falando de um óleo hidráulico, ele tem que ter a principal propriedade de lubrificação, né? Geralmente, isso aqui não é um problema. Né? Geralmente. Então, o óleo deve ter condições de umedecer as peças móveis com a película de lubrificante, que é o princípio básico lá do lubrificante, da tribologia, para que você não tenha desgaste, não tenha atrito, né? Viscosidade é a propriedade em que o óleo tende a oferecer resistência contra o deslocamento laminar de duas camadas vizinhas. Então, a característica mais importante para escolher óleo é a viscosidade. Ela não caracteriza a qualidade do produto em questão, mas define seu comportamento em uma determinada temperatura de referência. Então, gente, diz o seguinte, é a pura verdade. Não quer dizer que um óleo 46 é melhor que o 68. Ou ao contrário, não tem nada a ver. Tá? O que ela te dá é uma referência do comportamento do óleo a uma temperatura. Tá? Não dá padrões de qualidade do óleo. Tá? A viscosidade. Para a escolha de componentes hidráulicos, é importante considerar valores máximos e mínimos, né, conforme os catálogos.
O óleo não deve ficar mais viscoso ou menos viscoso, no caso de variação de temperatura. Caso contrário, fará variar a vazão em pontos de estrangulamento. Então, o que importa para mim é isso aqui. Ó. Vou explicar. Beleza, você foi lá, você trabalhou a vida inteira na empresa, qualquer outra empresa, tá? Não vamos citar só a nossa. E você estava acostumado, né, com alguns circuitos hidráulicos lá e beleza. Utilizava só um tipo de óleo. Aí você foi para uma outra empresa, né? Essa empresa também tinha lá os sistemas hidráulicos, né? Reservatórios, só que numa temperatura muito maior. Aí você quis manter o mesmo óleo. Não, gente, ó. A variação de temperatura afeta no quê? Na vazão do óleo. Se ele ficar a temperatura maior, aumenta a temperatura, ele fica mais viscoso. Se ele fica mais viscoso, né, ele tende a ter uma menor resistência e aumentar a vazão, né? Então, isso aqui é o índice mais importante que a gente tem que ter em consideração quando nós temos uma temperatura alta ou baixa. Tá? É o índice de viscosidade. Então, não é uma regra geral. Ah, vou utilizar. Às vezes você tem um problema numa máquina, a questão é que ela está próxima de uma fonte de calor, você tem que mudar o óleo. Só isso ele já melhora seu trabalho. Comportamento. Essa parte aqui. Oh, nós já comentamos, então. 8. O ar solubilizado, transportado no óleo, porque junto com o óleo vai ar, né? Devido ao movimento da bomba, assim por diante. Condiciona a compressão de sua coluna. Essa característica tem influência na precisão de acionamentos hidráulicos, né? Nos processos de comando e regulação, a compressibilidade influi nos tempos. Pessoal, compressibilidade é aquela característica que eu comentei que a gente não consegue comprimir o óleo. O óleo, 1 litro de óleo, ele cabe num determinado volume e ele sempre vai caber naquele volume. Não adianta você apertar ele mais que vai diminuir. Tá? É isso que é uma compressibilidade. Conforme já falou ali em cima, né? Baixa absorção e boa eliminação do ar. Devido ao movimento da bomba, né? O giro da bomba, ou ao próprio movimento do fluido dentro do sistema, ele acaba absorvendo o ar, né? Bolhas de ar. E essas bolhas de ar têm que sair da melhor forma possível, eliminar. Né? O óleo tem que ter essa capacidade para que essas bolhas de ar não afetam aí no processo. Alto ponto de ebulição e baixo ponto de vapor. Então, nós já falamos sobre isso, mas vamos relembrar. Ponto de ebulição é o ponto que pega fogo, no caso, né? Então, a gente espera que essa temperatura não... O ponto de ebulição é o ponto que ele começa a esquentar e vira vapor, né? Não é ponto de fulgor, não. É só ponto de ebulição. Então, a gente não quer que dentro do sistema hidráulico tenha bolsas de ar. Nós já falamos ali que o óleo tem que expelir aí, de alguma maneira. Só que a temperatura não pode ser tão alta que esse óleo consegue, sozinho, devido à temperatura, começar a mudar de estado para o lado gasoso. Então, esse é um ponto de ebulição. E baixo ponto de vapor, né? Que é o baixo ponto de produção de vapor. Também. São duas coisas iguais. Não necrogóspico. Vamos lá. Ter difícil ignição, né? Não ser inflamável, ou, né? Trações hidráulicas também são aplicadas em locais mornos e quentes, né? Não tem como. Com locais de produção que operam com chama aberta ou viva. Nesses casos, são utilizados óleos hidráulicos com alto ponto de ignição, sintéticos, de difícil inflamabilidade e não inflamáveis. Então, isso aqui vai ser a situação. Você tem uma situação que a temperatura é relativamente alta e você acha que no caso de um vazamento, pode acontecer um acidente mais grave, né? Você deve selecionar um óleo com essas características. Lembrando, pessoal, essa aqui é a nossa função. Por quê? Nós conhecemos o processo, né?
nós devemos melhorar o processo, nós devemos ver as causas que podem de acidentes. Tá? Não devemos assim nos isentar da responsabilidade nunca. Item muito importante, boa filtrabilidade. Né? O óleo hidráulico de um sistema é filtrado permanentemente durante a operação, na entrada, durante o retorno, em ambas as situações. Então, esse óleo tem que ser capaz de ser filtrado no próprio sistema. Vamos lá. Formação de lama. Isso aqui é interessante. Os óleos hidráulicos, durante todo o tempo de operação, não se devem sedimentar a formação de lama, né? Que é aquela aparência mais escura, mais pesada, que tende a ficar no fundo do reservatório. Tá? Aquela formação de lama é muitas vezes composta por quê? Pelo tempo. O óleo não está contaminado, mas ele já perdeu as características, ele está muito tempo trabalhando. Sujeira, lógico, ou por arrasto de outras partes. Ou ele está trazendo outros componentes do óleo devido a vazamentos ou falta de manutenção. Óleos hidráulicos necessitam de alto investimento de manutenção. Os óleos nos quais os aditivos perdem rapidamente suas características ou se valorizam ou se volatilizam precisam ser controlados através de um processo muito simples, química ou fisicamente, com maior frequência. Então, a gente tem que ter, quando a gente for adquirir um sistema hidráulico, nós temos que, qualquer equipamento, né? A primeira coisa que nós temos que ter é isso aqui, ó, pensar na manutenção. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo, não vou citar nomes aí. Tá filmando, tá gravando, não vou citar nomes. Tem uma empresa aí, né, que ela vai fazer um produto, um combustível, né, combustível para combustível, como chama? Ai, não é biodegradável, como é que chama? Peraí. É um biocombustível. Vai fazer um biocombustível para avião. Que hoje nós não temos um biocombustível para avião no mundo. Certo? Beleza, ela já tem lá o projeto, ela já tem o processo ela já está pronto, tipo assim, não tá começando a fazer a fábrica. Só que, antes de montar tudo, ela já definiu quais são os planos de manutenção, qual que é o perfil dos mecânicos que precisa ter, os conhecimentos que os mecânicos precisam ter, antes mesmo de construir a planta. Porque é um processo novo, né? Não é um processo que está aí, todo mundo tem acesso. Então, isso, né, vê assim como todo mundo deveria se comportar em qualquer empresa. Né? Custo custo basicamente o custo tem que ter, né? O óleo tem que estar disponível para fácil aquisição e num custo relativamente barato. Você não pode gastar muito no óleo e deixar em outras coisas, né? Bom, agora depois dessa rápida relembrete, começa realmente a aula de hoje. Conteúdo que nós não vimos ainda. Você vai falar sobre filtros, tá? Que é um item de suma importância para qualquer máquina que trabalha com qualquer fluido, seja ele um fluido líquido, seja ele um fluido gasoso, né? Então, ó, vamos lá. A confiabilidade, lembrando, o que é confiabilidade, pessoal? Confiabilidade é aquele um parâmetro que seja que a operação tem, que uma máquina vai trabalhar no determinado tempo sem dar problemas. Isso é um índice de confiabilidade. Exemplo, tá? Quando você troca seu carro, a óleo do seu carro a cada 7.000 quilômetros, coloca lá, troca tudo, óleo, filtro, né? Você confia que aquele óleo vai durar em boas condições até a próxima troca a 7.000 quilômetros. Então, é o índice de confiabilidade. Então, da limpeza, da filtragem, né? A função do filtro é reduzir o nível de impureza. Ó, reduzir o nível de impureza no sistema. Por quê? Reduzir.
Pessoal, nenhum filtro, tá, retém 100% das impurezas. Porque os filtros, a gente vai ver daqui a pouco, os filtros, eles são classificados por granometria. Então, vai ter sujeira que vai passar sempre. E vai ter umas que vai ficar. Você tem que saber e conhecer a, as situações. Vai chegar lá, né? Dentro de um valor aceitável, né? Protegendo os elementos de um desgaste prematuro e assegurando um bom funcionamento do circuito. A tarefa de especificar os filtros de sua localização é tão importante quanto o próprio projeto de sistema hidráulico, né? A ausência, a má localização e a especificação incorreta dos filtros poderão comprometer a performance. Não há como estabelecer uma especificação única e universal para os sistemas hidráulicos. Então, gente, ó, lembrando, não há como estabelecer uma especificação única e universal. Ah, nós utilizamos esse filtro aqui há 20 anos, nunca deu problema. Tá? Não é, tem que ser sempre avaliado. Né? Beleza, você usa esse filtro há 20 anos e o óleo está lá há 20 anos também. Você acha que tem sujeira ou não? Os modernos equipamentos exigem óleos cada vez mais puros para alcançar as pressões mais altas e melhor performance de durabilidade. Então, vamos lá. Professor, mas quais são as fontes de contaminação? Gente, as fontes de contaminação são inúmeras aqui. Ó. Então, nós temos aqui um sistema hidráulico, né, composto ali pelos itens. Né? As principais fontes, as fontes durante o processo são falha de retenção, né, nos pontos de trabalho, né, que fica assim, cola-se prega sujeiras aqui, a sujeira passa por dentro do retentor justamente e entra no sistema. O segundo item são pequenos furos, né, ou vazamentos no próprio circuito. Contaminação externa. Deixa eu dar um meio aqui, para me conseguir ver para facilitar o entendimento. Ó, contaminação externa. O 2, né? Durante a montagem, né? Você vai montar um circuito, você corta para cá, corta para lá, faz rosca, solda, dependendo da situação, e vai, né? Então, toda essa sujeira aqui vai para algum lugar, né? Montagem. 3, cadê o 3? Contaminação inicial, né? Então, isso devido no início da operação. 4, contaminação interna. Cadê? Contaminação interna, pessoal, é dentro do reservatório, né? Contaminação devido aos agentes de desgaste do equipamento, assim como o desgaste. 6, óleo novo. 7, consertos. Vamos lá, pessoal. Desde lá, quando você o jeito que você armazena o óleo, lembrando lá, de como você coloca o óleo aqui dentro, do cuidado que você coloca no reservatório, tudo isso aqui, no trabalho, eu gosto de chamar assim, o lubrificador de meloso, né? Porque onde ele rela, ele mela alguma coisa. Sempre está melado. Não está muito, mas sempre tem uma meladinha, né? Então, o trabalho do meloso é muito importante aí para essas. Tem 7, é muito importante para que tanto o óleo, né, tanto como o óleo, os retentores, né, as partes móveis, os filtros e consequentemente, todo o conjunto dure o tempo que tem que durar. Então, aqui fala um pouco sobre as fontes externas, né? Armazenamento prolongado do óleo em tambores, né? Com variação de temperatura, provoca condensação e umidade dentro dele. Então, quer dizer, isso aqui é um exemplo de fontes internas. Né? Você tem que ter um tempo útil lá de onde esse óleo tem que estar guardado e uma maneira que não entre umidade dentro dele, ou né, bem vedado. As fontes internas, né? O desgaste de partes móveis das bombas, válvulas e cilindros provocam desprendimento de partículas metálicas. Isso aqui a gente não tem como diminuir. Né? Está em funcionamento, tem um desgaste. Quanto maiores forem as velocidades de escoamento, as pressões e as temperaturas e o tamanho das partículas, maior é o efeito, lógico. Né? Partículas maiores podem ser trituradas quando se alojarem entre duas peças em movimento, multiplicando o número de partículas. Né? Falhas na pintura interna dos reservatórios permitem a formação de oxidação nas paredes e tampa por
por efeito de condensação da umidade do ar contra o sistema. Isso aqui é muito importante. Por quê? Muito importante. Vamos lá. Isso aqui eu vou entrar em outra parte. É muito comum a gente pegar um redutor, uma bomba, qualquer coisa, né? Ah, eu vou reformar ela. Aí você foi lá, reformou, trocou os parafusos. Se precisou fazer alguma usinagem, abrir uma rosca, você foi lá, abriu uma rosca nova. Aí você foi lá, pintou ela. Beleza. Mas por dentro você não pintou. Ou por dentro continua sem pintura, né? Gente, lembre-se de sempre pintar os equipamentos do lado interno, né? Que tenham contato com óleo, porque essa pintura do lado interno tem a função de proteger a oxidação. Tá? Não é beleza. Tá? Então, toda vez que for necessário aí na usina, onde vocês for trabalhar, vamos reformar o equipamento. Ah, vamos pintar por dentro? Vamos. Leve em consideração qual tinta vocês vão usar, se ela realmente suporta aquele temperatura e o óleo do trabalho, tá? E façam esse trabalho interno, tá? De proteger as partes ali. Manutenção. Enquanto se listados abaixo, então o que pode acontecer, né? Ó, primeiro, resíduos de solda, né? Reparo de tubulação, pedaço de estopa ou pano, resíduos de junta, anel, vedantes utilizados nos reparos de vazamento, fitas de teflon, adesivo, peças de pequeno tamanho que possam cair dentro do tanque, mangueira e tubos deixados no chão sem tampões, manipulação dos componentes com as mãos sujas. Tudo isso aqui causa contaminação. Ou seja, durante intervenções devemos exercer um trabalho com o rigor que esse tipo de instalação exige, seja ele baseado nas recomendações internas, né, ou no equipamento. Então, gente, ó, não é para nós ser mecânico que nós temos que fazer cagada, tá? Você só faz cagada quando nós é mecânico, é errado. Não é a ordem essa, tá? Tô brincando, tá? Só para não descontrair. Então, nós vamos falar sobre o nível de contaminação. Existe uma norma, né? Ó, as classes do grau de contaminação do óleo lubrificante. Então, ó, essa norma aqui, ó, a norma 4406, fala sobre o grau de contaminação e, consequentemente, o grau do filtro. Né? Então, às vezes, tem um óleo muito sujo lá, só que você não pode trocar ele, por N motivos, financeiros, né? Cara, troca o filtro. Coloca um filtro com uma classificação maior. Pelo menos vai reter mais impurezas. Tá? Aqui consta-se cumulativamente as partículas maiores que 5 microns e menores que 15 microns. Pessoal, só para deixar claro, tá? 1 micron é 1 milímetro dividido por 1000. Tá? 1 micron. Tá? E as maiores... Então, tá. Nessa norma aqui, desculpa, né? Ele se enquadra nessas maiores que 1 milímetro, que 15 micros em 100 ml de óleo hidráulico. Né? O poder dos dois números de partículas é definido pela pureza do óleo. Deixa eu achar aqui a tabela. Nós temos mais uma aqui. Ó. Para a classificação do óleo hidráulico, estão disponíveis 13 classes de limpeza. Em cada classe é indicado determinado número de partículas para cada uma das faixas de tamanho definidas. A tabela a seguir mostra as classes. Então, nós temos aqui, ó. Isso aqui é uma tabela de classe. Nós temos aqui quantas classes? Falou? 13 classes. Cadê? 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cadê? 3. Vamos pegar essa aqui. Aqui, ó. Essa que está mais fácil. Então, nós temos aqui, ó, as 13 classes, né? Então, nós temos a classe 0 até a classe 13. Então, ó, nós vamos observar o seguinte: o tamanho da partícula em micro, de 5 a 15. Né? É quantas partículas pode ter, ó, em 100 ml. Né? Então, imagina. Então, vocês vão observar aqui. É isso mesmo. Em 100 ml pode ter aqui, ó, 125 partículas. 22 partículas, 4 partículas, 1. Né? Quanto maior aqui o zero, quanto maior aqui, mais fechado é o seu filtro. Né?
Quanto mais a classe de limpeza, quanto mais para cima, mais partículas o filtro retém. Com essa informação, podemos dizer que, na prática, sistemas de baixa pressão funcionam com um nível de contaminação mais alto do que os de alta pressão. Todos os componentes utilizados em um sistema hidráulico não para operar de forma confiável devem possuir uma determinada tolerância, né, à condição de contaminação. Tipos de filtro. Né? Nós temos alguns tipos de filtro. Após analisar as fontes de contaminação a que o sistema está exposto e determinar o nível de contaminação dado pelas condições de trabalho e os tipos de equipamento utilizados, podemos especificar qual filtro. Pessoal, né, de novo, não é qualquer filtro. Você tem que saber o que está acontecendo, quais são os pontos de atenção que aquele ambiente ali, né, aquele ambiente faz para escolher o filtro. Então, nós temos lá primeiro os filtros químicos, né? Esse tipo de filtro é utilizado em raras ocasiões, rara, então você não vai usar. Quando se quer uma limpeza absoluta do óleo. Como sabemos, o óleo mineral pode tornar-se ácido alcalino. Né? O filtro químico nada mais é do que um reator que anula o efeito ácido ou básico do óleo, transformando a substância nociva em água e cloreto de sódio, efetuando a seguir a separação desses últimos, deixando apenas passar óleo mineral puro. Então, pessoal, os filtros químicos, como o pessoal diz, através de um processo químico, né, pega toda aquela impureza, né, a substância que ela é nociva, não é que é nociva, ela causa uma reação com a água, né, consequentemente ela faz uma separação e só passa o óleo puro. Né, então, isso não... Filtros mecânicos. Filtro mecânico é aquele na qual mais nos deteremos. Né? É o filtro mais comum aí. Por sua aplicação ser obrigatória em todos os sistemas hidráulicos. Todo sistema hidráulico tem um filtro mecânico. O filtro mecânico é aquele lá que nós estamos acostumados a ter, redondinho. Né? Aquilo lá. Uma tela de filtro é classificada a partir de sua capacidade de filtrar. Não, é. Isto é, pela vazão de abertura sendo atribuído o número de cada tipo de malha. Então, pelo número da malha é classificada aqui o nosso glorioso filtro. Quanto maior for o número da malha, mais fina é a tela. Né? Então, quanto maior, quer dizer que menos partículas podem se passar. Os filtros feitos de material que não sejam tela de arame são classificados pelo seu tamanho em microns. Um micron equivale a 1/1000º de metro, né? Ou 1 milímetro dividido por 1000. Para ter uma ideia da grandeza, a menor partícula que um olho humano pode ver mede 40 microns, que é meio milímetro, um pouquinho mais de meio milímetro. Nem isso, né? Então o olho humano consegue ver isso aí. Você imagina. Abaixo mostramos o princípio de funcionamento do filtro, né? A figura, então vamos lá. A figura temos um filtro comum, que retém as partículas maiores e deixa passar as menores. Então, nós temos só uma malha, né? Então, ele chega aqui, o que é menor do que o que tem um tamanho maior que aqui, passa. Fica. Então, o menor passa, normal. Na figura B, podemos observar uma sucessiva em que a abertura de poros vão diminuindo e retendo as partículas cada vez menores, até efetuar a filtragem total, ou quase total. Em ambos os casos, constatamos que existem poros em que houve um acúmulo grande de impurezas. Quando isso acontece, com a maioria dos poros, devemos limpar ou trocar o filtro. Então, nós temos essas duas opções. Opção A, com apenas uma malha, ou opção B, que nós temos várias malhas com tamanhos de furo diferentes. São alguns exemplos. Né? Figuras abaixo são exemplos de filtragem comum e a da sucessiva. A comum, né, onde as partículas estão desse tamanho, se elas passam,
ou as partículas sucessivas, né? Observe que são várias camadas, onde a sujeira vai passando até encontrar um estrangulamento. Na figura abaixo, encontramos vários tamanhos de filtro, em microns, com as malhas padronizadas. Tamanho comparativo das partículas microns, aumentado em 500 vezes. Esse aqui é um tamanho bem assim, composto. Então, ó, o limite a gente consegue ver 40 microns, né? Células brancas do sangue, né? São 25 microns. Células vermelhas do sangue, são 8 microns, né? Uma bactéria, 2 microns. Então, ó, nós temos aqui, ó, a medida da malha, que interessa para a gente, ó. A malha, né? Número da malha, a malha é 50, né? Ó. A malha 50, pessoal, ela passa até 297 microns, que é a malha maior que tem. A menor malha possível, que é uma malha de 325, né? Passa 44 microns. Ó, né? Quando a gente fala assim de tamanho, são tamanhos bem grandes. Né? Então, quanto maior o número aqui, menor a abertura, consequentemente maior a limpeza. Especificações da capacidade de filtragem. Quando especificamos um filtro em microns, estamos nos referindo à sua especificação nominal. Um filtro de 10 microns, por exemplo, reterá a maioria das partículas de 10 microns e as maiores que essa medida. Então, qualquer coisa de 10 para cima, ele vai reter. De 9 para baixo, não. A capacidade absoluta, entretanto, define o diâmetro do maior partícula esférica capaz de passar pelo filtro nas condições especificadas de teste. Comparando com o exemplo de 10 microns, o filtro absoluto será um pouco maior. Sua capacidade de retenção será em torno de 25. Então, ele diz o seguinte, né? Você pode adquirir e colocar um filtro para 10, tá? Mas não significa que ele vai reter realmente 10. Você tem que sempre colocar um fator de segurança, né? Se você estipulou um filtro de 10 microns, né? Você pode multiplicar ele por um fator de segurança aí pela essa conta aqui de 2,5, né? Como assim, professor? Simples, eu peguei 10 e multipliquei por 2,5, dá 25. Né? Que é o fator de montagem, né? Não dá para garantir as partículas, então acho que pode sempre manter assim um valor muito próximo do que a gente precisa. A especificação absoluta refere-se efetivamente ao tamanho de maior abertura ou porosidade do filtro. É um fator importante somente quando for imperativo que nenhuma partícula de um tamanho específico possa circular no sistema. Então, isso aqui conforme está escrito, você vai usar quando realmente você tem necessidade de manter o sistema mais livre de sujeira possível. Os filtros, né, eles estão geralmente na linha de sucção, na linha de pressão, na linha de retorno, né, para que você consiga identificar muitas vezes onde está o problema. Se você tiver somente um filtro no sistema hidráulico, esse mesmo filtro tem que fazer todo o trabalho. Né? Quando você divide esses filtros com mais filtros numa linha, além de aumentar a vida útil, né, porque eles fazem um trabalho menor, você consegue identificar possíveis defeitos ou retrabalhos necessários na linha e a sujeira do filtro. Já fala sobre o filtro na linha de sucção. Né? Tem a função de impedir que partículas sólidas a partir de determinado tamanho sejam succionadas e passem pela bomba. Então, o primeiro sucção é o filtro do reservatório. Né? Fica no reservatório para não entrar na bomba. Então, ele protege a bomba. O filtro de sucção permite obter somente a proteção funcional da bomba. É necessária proteção contra o desgaste que precisa ser garantido pelos outros dois. Então, a bomba, linha de sucção. Vamos ver se faz alguma coisa interessante aqui. Então, essa é a simbologia, né? E geralmente ele tem, nos sistemas hidráulicos, ele é assim. Né? Esse aqui é um filtro de sucção. Né? Temos aqui o reservatório, né? Aqui é o filtro, né? E a bomba. Né? Aqui é um válvula bypass, que está falando aqui, ó.
Para que não surjam dificuldades no caso de entupimento do elemento filtrante ou na partida a fio da bomba, esses elementos de filtro de sucção podem ser acoplados a válvulas de retenção simples, ou em paralelo, bypass. Né? Então, se por acaso a válvula succionar e não estiver passando pelo filtro, né, ela consegue trabalhar do mesmo jeito, succionando pela válvula de retenção. Né? Aqui. Filtro. Filtro de linha de pressão, né? Existem filtros para uso em linhas de pressão que podem reter partículas bem menores, né? Eles protegem o sistema, exceto a bomba, né? E são indicados para as condições nas quais são utilizados equipamentos com muito sensíveis a impurezas. Então, nós temos aqui o exemplo do filtro, né? Que parece muito com aquele regulador de pressão no ar comprimido. Né? Este tipo de filtro pode também conter uma válvula de retenção simples em bypass, funcionamento com válvula de proteção. O óleo hidráulico é obrigado a passar pelo elemento filtrante até que este esteja obstruído, ocasionando a abertura da válvula pelo acionamento da mão. Então, observe aqui, ó. Ele entra aqui, ó, por fora, né? Entra por aqui. Então, ele tem que passar por dentro do filtro, né? Depois ele vai para o sistema. Ele não consegue ter um outro caminho se não for por dentro do filtro. Filtro para linha de retorno. Sua função é retirar do óleo todas as partículas que são desprendidas pelo próprio sistema. Né? São úteis principalmente em sistemas que não têm grandes reservatórios, a fim de permitir o assentamento das contaminações. Onde que é obrigatório? Né? Em sistemas que utilizam bombas de alto rendimento, pois elas possuem tolerâncias pequenas em suas peças e não podem ser protegidas somente com fio de sucção. Nós temos aqui a simbologia dos filtros, né? Então a gente tem, ó, filtro sem identificador de contaminação, sem bypass. Aí nós temos aqui, ó, filtros com bypass, né? Filtro com indicador óptico de contaminação. Essa que eu não conheço. Filtro com indicador elétrico de contaminação. Filtro com indicador óptico de contaminação com válvula bypass. Então, são as variáveis. Nessa parte nós vamos sobre o filtro. Agora nós vamos falar sobre o próximo item importante aqui para nós, mecânicos ou eletricistas ou profissionais, né? Falamos sobre os filtros, né? Então, resumidamente, né? O que nós temos que levar em consideração nos filtros, né? A granulometria, tamanho da malha do filtro, dependendo das impurezas que a gente tem no sistema. E que nós temos a opção de ter 3 filtros no sistema hidráulico. Né? Obrigatoriamente nós temos um para a bomba e um para o sistema de recalque, para o retorno. Tá? Obrigatoriamente. Reservatório do óleo hidráulico. As funções e os acessórios. Então, gente, o reservatório do hidráulico, a gente fala assim, é só um reservatório. O óleo tem que passar lá dentro e beleza. Sim e não. Tá? Por incrível que pareça, assim, um reservatório hidráulico, ele tem várias funções. Ele não tem só a função de manter o líquido lá dentro, tá? A gente vai ver cada uma agora. Vou só responder um negócio aqui, peraí. Pessoal, me dá 2 minutinhos só. No intervalo, não. Só 2 minutinhos. Peraí.
Pronto. Vou fazer um negócio que eu já fiz. Vamos lá. Já falo sobre o reservatório agora, né? Que é um item importante. Vamos lá. Então, nós temos aqui o simbologia essa bem simples aqui, não tem novidade, né? Como se fosse um balde. Então, a principal característica é o armazenamento de óleo, né? O volume do óleo do reservatório deve ser suficiente e no nível adequado para atender ao sistema todo, né? Permitindo bom funcionamento e suprindo todas as necessidades, né? Dimensionamento. Então, isso é uma regra. Ah, mas qual é o tamanho do reservatório que eu vou ter que ter? A regra prática de dimensionamento do reservatório é fazer que o volume do óleo seja igual ou maior que 5 vezes a vazão da bomba. Por exemplo, né? Se um sistema hidráulico qualquer possui uma bomba que forneça uma vazão de 22 litros por minuto, o volume mínimo desse reservatório deverá ser de 133 litros. Simples, né? Isso aqui é uma pergunta que algumas vezes a gente se pergunta, né? Ah, mas essa é uma regra, uma regra geral, tá? Prática. Essa regra, entretanto, nem sempre pode ser aplicada. Sistemas mais complexos, com muitos cilindros e linhas de transmissão muito grandes, como aeronáuticos, por exemplo, devem ser estudados como casos particulares, levando sempre em consideração o fato de que não se deve ter óleo hidráulico a mais nem a menos. Então, isso aqui serve no dia a dia da indústria, né? Mas se você tiver um sistema muito grande, ele quer dizer, essa dimensionamento não vale. Um segundo item, a segunda função do reservatório é a dissipação de calor, né? O que é a dissipação de calor? O óleo, nem vou ler, vou explicar, né? O óleo ele vai cair dentro desse reservatório, né? E ele tem que ficar um tempo aí dentro. A ideia é que ele fique algum tempo aí dentro. E nesse tempo ele consiga trocar calor com a parte de fora do reservatório. Então, olha, por condução, né? O reservatório está aqui, o óleo está aqui, tem o ar aqui, a radiação do ar está mais quente. A ideia é que por radiação é um calor que sai aqui, né? Uma troca térmica entre o ar que está aqui fora, né? Com a temperatura que tá aqui nas laterais. E, consequentemente, esfria o líquido, né? Por isso, esse é o principal motivo de que o reservatório tem que ter 5 vezes. Porque o fluido não pode cair aqui dentro e já cair para o mundo de novo. Ficar num ritmo constante. Ele tem que ficar um mínimo de tempo possível dentro do reservatório para ter uma dissipação de calor. Ó, o volume do óleo do reservatório deve ser suficientemente para permitir uma circulação interna dele, que retorna muito aquecido, que permite uma certa dissipação do calor antes que ele seja recalcado novamente, né? Então a ideia é essa, eu nem vou ler, né? Então, quando não tem como acontecer isso, né? Quando o sistema não deixa esse óleo esfriar, a gente coloca um trocador de calor. Nesse caso, é um trocador de casco tubo, né? Muito bem. Terceira função, precipitação de impurezas, né? Precipitação, pessoal, é que as impurezas fiquem dentro dele. Quando o óleo hidráulico retorna para o reservatório, sua velocidade pode descrescer muito, né? Dessa maneira, a precipitação das impurezas no fundo do tanque de decretação torna-se fácil. Então, as impurezas vêm, elas passam pelo filtro, né? Chega até, até o reservatório, e a ideia é que ela chegue aqui e fique um tempo aqui dentro. Observe esse reservatório aqui, ó, nós temos um reservatório tipo uma caixa, nós temos de um lado aqui a sucção, do outro lado o retorno. Observe que nós temos uma separação aqui, ó, como se fosse uma separação aqui das partes, para que quando o óleo chegue nesse parte aqui, a impureza fique deste lado e fique o mais longe possível do filtro que está do outro lado.
Então, ele tem que fazer o óleo, vai chegar por aqui, vai dar uma volta, fazer um caminho, vai chegar de novo aqui na sucção do outro lado. Tá? Resistência estrutural é lógico, pessoal. Você tem que contar que um reservatório ele vai ter várias coisas instaladas nele, né? Vai ter o próprio fluido dentro dele, vai ter a bomba, vai ter válvula, vai ter circulação de trocador de calor. Então ele tem que ter uma resistência estrutural para suportar tudo isso. Isso aqui é importante. Circulação interna de ar. Todo reservatório hidráulico deve possuir um respiro em sua base superior. Né? Quando succionamos o óleo para o sistema, seu nível decresce, o espaço antes ocupado deve ser ocupado. Então, pessoal, esse respiro aqui, de novo, tá? Ele sempre tem que estar aberto, o ar sempre tem que entrar dentro dele, desse reservatório, seja para trocar calor, seja questão de volume, né? Então, nunca mantenha um reservatório de hidráulico ou qualquer tipo de reservatório que trabalha com pressão totalmente fechado com uma bomba succionando. Tá? Assim, é, é básico, né? Deixa eu mostrar um vídeo aqui. Peraí. Estou achando aqui. Tá? Não estou achando. Mas é essa questão da circulação interna. Manter sempre aberto. Tá, nós já falamos sobre isso, né? Mas nós temos que ter aqui a filtragem de sucção, mas nós temos aqui um item, né? Ó, a abertura mais usada para os filtros é de 150 microns, tá? Então essa aqui é a mais comum que nós temos aí, a abertura do filtro. O filtro de sucção deve estar instalado abaixo do nível do óleo hidráulico, consequentemente, né? Recomenda-se que a cota mínima do nível do óleo ao filtro seja de 1,5 vezes o diâmetro do duto de sucção. Se o duto for de 3 polegadas, por exemplo, a cota H, né? Aqui, ó, tem uma imagem aqui. A cota H deve ser de 114. Então, a cota, ó, nós temos aqui, ó,
Nós temos aqui o nível do tanque. Qual que é a distância que o nosso glorioso filtro tem que ficar aqui do nível do óleo? É H, né? O H é composto pelo quê? Pelo duto de sucção. Então, ó, nesse caso aqui, vamos imaginar se fosse um duto de sucção de 1 polegada, fosse de 25, né? Então, eu ia ter que manter uma distância aqui de 75. É isso mesmo? 3 vezes? Não, é 2 vezes, né? Então, eu ia ter que manter um aqui de 50. É 2 vezes o diâmetro da sucção. Essa aqui é a distância do filtro que eu tinha que manter até o nível do óleo. E qual a distância que eu tenho que deixar aqui, ó? Eu posso deixar o meu filtro encostado no chão? Jamais, tá? Observe que o filtro está sempre longe da superfície. Então, outra recomendação é a cota A, que deve ser no mínimo 50 milímetros. Então, aqui, ó, também aqui teria que ser 50 milímetros. Então, gente, ó, se eles pegarem um dia desse, um reservatório de alguma coisa, e esse filtro estiver no chão, relando relando na superfície, seja lateralmente, ou seja no fundo, esse reservatório está mal fabricado ou mal montado. Tá? Se o filtro de sucção não estiver completamente submerso, devemos introduzir uma grande quantidade de ar no sistema. Né? Entretanto, o filtro estiver mergulhado a uma altura muito pequena, podemos ter a formação de vórtice, redemoinho, na sucção, o que também acarreta a entrada de ar. Então, está explicado. Por que essa medida? Pela questão do ar, da entrada de ar. Se eu tiver meu filtro até aqui só muito pouco fluido, vai entrar ar. Se eu tiver muito, também vai entrar, mas sai por fazer redemoinho. Caso seja impossível observar as condições da cota H, costuma-se introduzir no reservatório uma chicana horizontal um pouco abaixo do nível do óleo, pois dessa forma, mesmo que ocorra a formação de um vórtice, ela se extinguirá antes de chegar Não, vai acontecer isso aqui, ó. Quando está muito alto e o filtro lá embaixo. Esse aqui é um vórtice. Né? A chicana é isso aqui, ó. Isso aqui é uma chicana horizontal que tende aqui ao vórtice. O vórtice vai começar, só que ele não consegue chegar próximo e, consequentemente, o ar não vem. Então, essa peça aqui só é necessária, né, quando fica muito, o nível do óleo fica muito acima do filtro. Então, nós temos aqui os acessórios, tá? No minha casa. Fala sobre cada um, ó. O código de abastecimento, né? A gente coloca o óleo hidráulico, está aqui a simbologia. A porta de inspeção, quando a gente precisa ter acesso interno para trocar de filtro ou limpeza. O dreno para escoamento. O visor de nível, né, que pode ser de várias maneiras, mas esse aqui é o mais usual em reservatórios, né? Permite a inspeção visual do óleo em visores, e esse aqui é a simbologia do visor. Filtro de sucção, como nós falamos ali em cima, né? Tá. Pessoal, 10 minutos de intervalo, tá? Então, a gente já voltamos. Toma água, eu tô rouco.
Bom, vamos lá, continuando então. Então, eu já vou falar rapidamente sobre essa parte da bomba. Eu não vou falar muito sobre as funções, né? Mas, assim, o que eu quero já falar mais é sobre os cuidados lá embaixo, né? Então, a gente sabe que a função da bomba é transmitir a força do fluido até a ponto, né? Tem as classificações, né? Nós já falamos isso lá atrás, né? Aqui nós temos uma bomba centrífuga, né, de paz, as bombas hidrostáticas, né? Deslocamento positivo, engrenagem, palheta, né? Temos pistão e várias nomenclaturas. Essa parte que não, como eu digo, não vou ficar muito tempo aqui. O que eu quero comentar lá embaixo, quer ver? Porque nós já vimos isso, lembra? Nós comentamos, ó. O fluido entra por aqui, passa para a lateral e pelo outro lado. Exatamente como parafuso, bomba de palheta. Ai, grande essa parte aqui. Vamos lá. Essa parte aqui, que é a parte que os cuidados aqui, ó, para terminar. Então, os cuidados com as bombas, né? Assim como qualquer equipamento elétrico ou mecânico, o equipamento hidráulico requer uma série de cuidados, né? Então, ó, o alinhamento das bombas, né? Quanto maior o alinhamento, melhor. Quando a bomba estiver inclinada ou em desnível com o motor, haverá um esforço sobre o eixo, que será transmitido a partes girantes internas da bomba, ocasionando um desgaste prematuro ou até a sua quebra instantânea, logo no início do funcionamento. Devemos admitir que, por mais perfeitos que sejam os processos de medição, sempre podemos incorrer em um dos dois tipos de erro exposto acima, desalinhamento. Porém, podemos minimizar essas irregularidades utilizando acompanhamentos flexíveis. Né? Foi o que a gente já conversou nas aulas anteriores. Um item de suma importância nas bombas é o sentido de rotação. Eventualmente, uma bomba pode girar em sentido horário, rotação à direita, quando estiver instalada para se girar no outro sentido. Né? Então, como resultado, ela vai succionar em vez de. Ela vai empurrar e vai succionar. Geralmente, esse cuidado aqui de sentido de rotação, a gente tem que ter quando a gente mexe no motor, mexe na bomba, né? Mas se nós não mexemos na fiação do motor, é bem provável que não haja problemas conforme a rotação da bomba. Esse sentido de rotação é feito geralmente na primeira vez, na primeira montagem, né? De qualquer equipamento, não só de bombas. Sobre a pressão. A elevação repentina da pressão pode ser causada por vários fatores. O choque hidráulico por compressão também pode ser considerado um tipo de sobrepressão. Né? Quando o sistema hidráulico propicia a geração de sobrepressão, devemos introduzir válvulas de segurança, tais como a de alívio, de ação direita, ou supressor de choque, comadores hidráulicos, etc, etc. Então, e a cavitação, que é a formação de bolhas, né? Quando ocorrer cavitação na bomba, 5 medidas devem ser adotadas. Verificar se o filtro de sucção está totalmente imerso ao fluido, né? Se não tiver, quer dizer, está entrando ar pelo filtro. Certifica-se de que a viscosidade do fluido é recomendada. Escorvar a bomba assim que ela começar a funcionar. Escovar, pessoal, escorvar é você encher a bomba de líquido, né? Assim que ela começar a funcionar. Observar se as uniões de duto de sucção estão bem vedadas. Verificar se o fluido utilizado é recomendado. Observar se as condições da linha de sucção estão corretas. Então, é uma questão de observação de está entrando ar no sistema. Você tem que verificar esses itens. Próxima aula, quarta-feira, nós vamos falar sobre a manutenção em pistões. Tá? Vamos falar um pouco sobre os tipos de pistões.
É toda a simbologia aqui. Mas aqui não. Deixa eu falar sobre os cuidados de manutenção do sistema hidráulico, deixa eu falar sobre os pistões, né? Questão do controle de temperatura, né? E aqui, ó. E só sobre os pistões, aqui na próxima aula de quartel. Aqui de montagem, manutenção, armazenamento e identificação de falhas em aplicações hidráulicas. Né? Pessoal, todo esse conteúdo, a Parker, pessoal, que é uma fornecedora de equipamentos hidráulicos, é muito boa. Ela tem uma biblioteca sensacional. Quem tem curiosidade, para quem tem interesse. Tá? E é isso aí. Vamos lá, vou fazer chamada. Hoje é dia 5 do 12. Tá a gravação.